Cidinha da Silva, que vai refletir sobre autoria, autonomia e resistência no mercado editorial. A palestra Vozes Independentes do Mercado Editorial propõe um olhar sobre o fazer literário fora das lógicas hegemônicas. Recebam com muito carinho Cidinha da Silva. Obrigada. O palco é todo seu. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, tá bom? Obrigada pelo convite para a gente bater esse papo. Só para eu entender que a gente vai ter debate também? Tá. Então, porque aí eu organizo para falar, né, um tempinho e para a gente conversar. Bom, então, meu nome é Cidinha da Silva, o ano que vem eu completo 20 anos de carreira, né? 20 anos de publicação do meu primeiro livro, que se chama Cada Tridente em Seu Lugar, e de lá para cá eu publiquei outros 22 livros. Né? Estou muito contente agora, porque, não sei se vocês estão acompanhando os resultados do Jabuti, e o meu livro do ano passado, que se chama Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, que saiu pela Editora Autêntica, ele é finalista na categoria Educação. E antes disso, ele tinha sido semifinalista do Jabuti Acadêmico, no eixo Cultura e Ciência e Cultura, na categoria Educação e Ensino. Então, nos dois, né, prêmios Jabuti desse ano, isso está me deixando muito contente. E essa trajetória, que começou em 2006, quando a gente passou pela pandemia, eu montei um curso refletindo sobre essa trajetória, também como uma possibilidade de trabalhar de maneira remota e conseguir me manter. Eu montei um curso chamado Vozes Independentes no Mercado Editorial, do qual eu dei umas 20 edições, né, poucas presenciais, umas 3 ou 4, e o restante foram edições remotas que atingiram muita gente. E, nesse curso, a gente discute várias coisas, né? Começando pela pergunta por que publicar? Né? Para quem quer publicar, por que publicar? O que você imagina? Que trajetória que você deseja que o livro faça? Como é que você imagina que o livro vá circular? Né? E essa pergunta ela é necessária porque uma parte muito grande das pessoas só quer publicar, não sabe para quê. Não é? E aí eu até brinco com as pessoas perguntando: será que você quer fazer aquele negócio que todo mundo tem que nascer, crescer, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Não tem um negócio assim? E aí eu sempre pergunto para as pessoas se esse é o desejo delas. Né? E então a gente começa com essa pergunta e passa por várias outras coisas do mercado editorial, né? Pensando o mercado propriamente, a inserção de autoras e autores como trabalhadores, porque é isso o que a gente é. Eu, pelo menos, é assim que me entendo, como uma trabalhadora cuja ferramenta principal é a palavra. Né? A gente desconstrói algumas noções, como a de inspiração, como alguma coisa que você está parada, ela entra pelo centro da sua cabeça e, a partir dali, você cria, você escreve.
né? Então, a gente desconstrói essas noções e trabalha muito com uma ideia que se desenvolveu aqui na América Latina, nos anos 90, a partir de encontros de escritores, de mediadores de leitura na Colômbia, que é a ideia de bibliodiversidade. Ou seja, é a adaptação do conceito de biodiversidade para o mundo do livro, não é? E nessa ideia de bibliodiversidade, que você tem, então, muitas diferentes, né, vozes literárias, diferentes editoras com magnitudes também distintas, não é? Pequenas, médias, grandes, conglomerados, editoras de porte, editoras com capital, movidas por capital internacional, nanoeditoras, microeditoras, publicações independentes. A gente vai vendo, então, como é que as autorias dissidentes, né, estão se movimentando nesse cenário. No Brasil, a gente tem tido um fenômeno recente, nos últimos 10 anos, que é o que a gente nunca tinha visto antes, né? De grandes escritores e escritoras negros inseridos no mercado. A gente tem grandes nomes, como Machado de Assis, que estava muito inserido no mercado na época dele, Lima Barreto, que é seu contemporâneo e que não conseguiu se inserir no mercado, que sempre andou pelas bordas, né? Aquele que tentou, durante seis vezes, ser aceito na Academia Brasileira de Letras, não conseguiu. Não é? Nomes que foram utilizados pelo mercado num determinado período, como Carolina Maria de Jesus. Não é? E hoje a gente tem alguns nomes que aparecem todo o tempo, nomes de autoras e autores negros, e que estão muito consolidados no mercado, para além da qualidade do seu trabalho, etc., mas estou falando especificamente desse aspecto de circulação no mercado. Não é? Então, temos, nesses ícones, né, que eu considero assim, duas mulheres negras, que são Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo, e dois homens negros, um afro-indígena, que é o Itamar Vieira Júnior, e outro homem negro, que é o Jefferson Tenório. E, em torno deles, vários outros nomes que têm ganhado prêmios importantes, prêmios literários importantes, e os prêmios são sempre coisas que catapultam a carreira da gente. Né? Então, tivemos no ano passado, por exemplo, a Luciane Aparecida, que é uma escritora do interior da Bahia, que ganhou o Prêmio São Paulo na categoria de romances de pessoa que já havia publicado outros romances, e a Eliane Marques, que ganhou o romance da Luciane, é o Mata Doce, que saiu pela Companhia das Letras, e a Eliane Marques, que é uma escritora do Rio Grande do Sul, que publicou um livro chamado Louças de Família, que saiu pela Editora Autêntica, e ela ganhou o romance de estreia. E, afora esses nomes, a gente tem outros nomes também importantes no mercado, em editoras significativas, né? Como a Lília Guerra, que é uma romancista que publica pela Todavia, a Tayasmin Ormati, que é que ainda não está publicando por editoras consideradas grandes, né? Ela publica por uma editora do Sul e publica pela Diadorim, que é do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Escritores que eu considero excelentes, como Giovanni Martins,
que publica pela Companhia das Letras, e o José Faleiro, que publica pela Todavia, né? E uma pleiade de nomes, eu estou citando alguns aqui, né? Mas outros consagrados, como a querida Elisa Lucinda, que é aqui, dessa terra, desse estado, né? Elisa Lucinda, que tem feito uma trajetória muito vitoriosa na literatura brasileira. O Paulo Lins, o autor de Cidade de Deus, né? A gente conhece muito mais o filme, mas o livro é monumental, né? Então, citei alguns nomes aqui, e tem vários outros que talvez não estejam tanto nos holofotes, né? Não sejam alvo dos holofotes de maneira tão forte quanto esses nomes que eu citei, mas que também são nomes significativos. E isso tem trazido um desafio para quem se interessa pela literatura de autoria negra, que é o de pensar autoras e autores negros em sua singularidade. São autores diversos, autoras diversas, que têm desafiado esse modelo fácil, né, de dizer, de categorizar uma literatura feita por mulheres negras. As mulheres negras que escrevem, publicam, estão nas grandes editoras hoje, ou em editoras de médio, que estão no mercado editorial, melhor dizendo, são autoras diversas. Né? Se você pega romancistas, só para citar as romancistas, como, vou citar 3 que são muito consolidadas no mercado, ou 4. Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Ana Paula Maia, Ana Paula Maia e Marilene Felinto. Né? São 4 autoras que não têm rigorosamente, 4 autoras negras que não têm rigorosamente nada nem próximo na literatura que produzem. Elas são muito diferentes, são muito distintas, e são 4 autoras negras, né? Que, de alguma forma, principalmente Conceição, notadamente Conceição, é uma autora que faz escola. Você tem uma série de autoras mais jovens que se inspiram diretamente nela e que produzem uma literatura que, se não se aproxima, busca se aproximar da literatura dela. Né? Então, a gente tem hoje esse desafio está posto para quem trabalha com pesquisa, com crítica literária, e mesmo para as pessoas que leem, né, que são leitoras, e não têm essa atividade crítica ou de pesquisa, está posto hoje o desafio de ler as autorias negras em sua singularidade. Aquilo que se fazia, que ainda se faz, né, nas livrarias, a criação de uma seção que eu costumo brincar, que é uma espécie de frango com tudo dentro, na qual se colocam as autorias negras, como se a gente fosse um bloco monolítico. Né? E a gente precisa, cada vez mais, frequentar a prateleira dos romances, dos contos, das crônicas, dos ensaios, da poesia, da memória, né? Das biografias e autobiografias, porque a nossa escrita ela precisa ser lida em sua singularidade, né? A gente precisa ser tratada com alteridade.
porque a criação é muito cômodo, né? Acho não. Em vários setores de estudos nas universidades, que tem, sim, necessidade de agregar, de categorizar. Há, às vezes, artifícios simplistas, né, nessa forma de agregar as autorias negras, como se partíssemos de um mesmo lugar de criação, como se os nossos textos tivessem que ter uma dicção única, como se estivéssemos a serviço de um projeto político que não é definido pela autoria, não é? Mas por um suposto coletivo que diria como a gente deveria escrever. Há, sim, uma escola literária negra dos anos 80, fundada e liderada pelas pessoas que criaram os cadernos negros, né, no Quilomboje, do Quilomboje, em São Paulo. Uma iniciativa muito respeitada e que abriu caminhos, né, abriu portas para todas nós, para todos nós que viemos depois, mas é uma escola literária. E há artistas, autores, autoras de outras, se não de outras escolas, de outras perspectivas, de outras investiduras, né? Temos também, nesse cenário, hoje, o desafio de lidar e de compreender a literatura que as juventudes negras têm feito, que são literaturas muito herdeiras do movimento hip-hop, né? Então, os campeonatos de slam, de poesia falada, não é? Os saraus, mesmo as letras que bebem muito das letras do rap, né, são outro desafio também para a gente compreender nesse cenário literário atual. E a inserção das autorias negras nas diversas editoras não elimina as práticas, a inserção não elimina diversas práticas racistas que continuam ocorrendo, né? A gente vê, muitas vezes, colegas que, ao entrar numa determinada editora, porque as editoras hoje, né, estão procurando autoras e autores negros para chamarem de seus, né, para dizerem que a gente tem o nosso, né, a gente tem os nossos, a gente não está. E é preciso a gente ver em que condições essas autoras e autores negros têm entrado nas editoras, né? Porque se a editora tem uma perspectiva de que está prestando um favor ou está simplesmente respondendo a uma situação de pressão que é inexorável, né? Você tem editoras que são, hoje, de capital internacional e que têm uma pressão das matrizes, que têm políticas de ação afirmativa sérias, e essas editoras têm que seguir essa mesma política que é adotada nas matrizes, tem que adotar aqui, então tem que ter autoras e autores negros, né? A nossa questão é quem é que vai ficar? Quem é que vai conseguir permanecer? A gente teve, por exemplo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, um investimento muito grande em jovens autoras, que eram todas autoras brancas. Houve um investimento muito grande em grandes editoras. E essas autoras não deram no mercado o tipo de resposta que se imaginava. Mas elas continuam aí até hoje.
publicando por editoras menores, né? E muitas delas professoras em universidades, fazem crítica literária, fazem curadoria de eventos literários, fazem crítica, como eu já disse, trabalham em editoras, são juradas, vivo encontrando com elas, são juradas de concurso, compõem o júri de concursos literários. Quando a gente compõe o júri de concursos literários, a gente está legitimando determinados fazeres, determinados entendimentos do que é literatura, não é isso? E, então, essas pessoas conseguiram. Há alternativas para elas que não serem o grande sucesso que imaginou-se que elas seriam, né? Eu fico muito atenta com o que acontece ou com o que acontecerá conosco, né? Com o boom de escritoras negras que têm sido publicadas e buscadas pelas editoras maiores, né? O que vai acontecer conosco. Eu estou fazendo bem esse recorte aqui em autoras e autores negros, não estou falando de autoras e autores indígenas. Tem a nossa colega, minha amiga querida Márcia Cambeba, que vai, em algum momento aqui da programação, aprofundar esse tema, e ela, de fato, tem propriedade para fazer isso, né? Essas coisas todas que eu estou dizendo, gente, eu estou falando como uma escritora que está muito atenta ao mercado, não é campo de pesquisa, principalmente de pesquisa acadêmica minha, né? É esse olhar atento e crítico ao mercado de alguém que participa dele, que acho muito importante que a gente tenha esse olhar para não ter ilusões. O meu livro mais recente se chama Só Bato em Cachorro Grande, do meu tamanho ou maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, não sei se vocês já viram. É esse livro aqui. E uma das lições mais importantes desse livro é não ter ilusões, não alimentar ilusões, que eu exerço todos os dias da minha vida, né? Esse é um livro que eu escrevi a partir do meu aprendizado de 39 anos com a Sueli Carneiro. Ela é uma pessoa que eu conheci muito jovem, jovenzinha, saindo da adolescência, e aprendi muito com ela, aprendo muito com ela, e transformei em 81 lições o mais substantivo desse aprendizado. Eu acho que eu vou escolher algum texto aqui do livro para mostrar para vocês, e que acho que tem muito a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. E depois a gente abre para o diálogo. Esse livro ele é dividido em três movimentos, né? Ei, querida. O primeiro movimento são as lições que eu aprendi diretamente, que me foram ditas de maneira expressa por Sueli. Faça assim, não faça desse jeito, faça desse outro, isso aqui está errado. O segundo movimento são as lições que eu aprendi pela observação, pelo exemplo. E o terceiro são as lições que eu chamo do tempo espiralar, inspiradas, obviamente, em Leda Maria Martins, que é quem cunhou esse conceito, né, do tempo espiralar, que são coisas que eu aprendi e que eu não tinha consciência de que as tinha aprendido com Sueli, e só mais velha, só na maturidade, que eu me dei conta de que foi ela que me ensinou. Então, eu vou mostrar aqui a lição
35, que se chama Para Nós, as coisas demoram mais, o caminho é mais lento. O pronome nós, aqui nesta lição, refere-se às jogadoras do jogo duro, a gente insurgente de qualquer idade ou geração que não se utiliza de rapapés, beijamão e saramaleques. De Lima Barreto a Carolina de Jesus, de Sueli Carneiro a Mano Brown. Quem age dessa forma terá no horizonte um caminho mais longo a percorrer. No campo das artes, por exemplo, penso de maneira recorrente nas artistas negras sem lastro econômico que lhes garanta o tempo da fruição, acarretando lentidão na caminhada. Em conversas recentes, Sueli me advertiu a respeito da fala inócua sobre a necessidade de a esquerda mudar os métodos de comunicação para abraçar os grandes públicos da direita. Abre aspas. A esquerda não vai atingir esse público, tanto porque ele não quer ouvi-la, quanto porque os métodos que a direita usa para gritar nunca serão os da esquerda, e se forem, ela deixará de ser esquerda. Comunicar-se melhor, de maneira ágil, é fundamental para impulsionar a comunicação, mas a esquerda não atingirá o público da direita. Fecha aspas. Outra reflexão recorrente dessa lição é a facilitação de mobilidade experimentada pelas gerações recentes como consequência natural do trabalho feito pelas gerações anteriores, as que forçaram as portas e amassaram o barro. Por exemplo, nos anos 1990 e 2000, era rara a figura de articulistas negros nos grandes jornais brasileiros e também de jornalistas negros nas televisões. O cenário tem mudado, os números têm aumentado desde 2010 e algumas situações estão medianamente consolidadas, ou seja, troca-se uma pessoa negra por outra. Alternam-se sujeitos negros naquele cercadinho, ou mantém-se um percentual de negros, como ocorre no jornalismo da Folha de São Paulo e da Rede Globo. Nesses espaços, resultantes da ação política histórica, é patente a tendência de que pessoas mais velhas sejam substituídas por profissionais mais jovens que, dentro de algum tempo, também serão descartáveis. É a roleta russa geracional. É isso, então, gente, para a gente começar a conversa, e fico à disposição de vocês para comentários, eventuais perguntas, discordâncias, que eu considero a discordância uma coisa salutar, quando a gente está construindo ideias, está compartilhando pensamentos, construindo história. E eu fico, então, à disposição de vocês. Não sei se tem outro microfone, quem poderia ajudar com isso. Ou não sei também se vocês falam sem microfone. Estou à disposição. Se alguém puder ajudar nessa parte de ver quem fala. Meu nome é Miriam Cardoso. Eu conheço, né, Cidinha mais pelas escritas dela do que pessoalmente ter convivido, né? Eu sou daqui do Espírito Santo, militante do movimento negro, e eu quero saber, eu acompanhei muito a Quilomboje, né? Miriam Alves, esse pessoal todo da Quilomboje. E seu processo, eu acho que foi mais diferenciado, né? Que na Quilomboje, as pessoas que publicavam, que mantinham, distribuíam e tudo. Eu queria falar o que mudou, que eu queria que você falasse, o que mudou
da época do Quilombo hoje até agora, né? E aí sua experiência também. Sim, obrigada, Miriam. Olha, bastante coisa mudou, felizmente, né? No período do Quilombo hoje, nos anos 80, anos 90, tem algumas pessoas fora da curva, né? Alguns nomes fora da curva, tais como os mineiros, Edmilson de Almeida Pereira, Ricardo Aleixo, né? A Elisa Lucinda, daqui, a Heloísa Pires Lima, de São Paulo, a Leda Martins, que é também poeta, são autoras e autores negros que vêm publicando desde os anos 80, ou início dos 90, como o caso da Elisa, e que não passaram, né, pelo Quilombo hoje. E esses autores e autoras que escreviam no Quilomboje, nos cadernos negros, melhor dizendo, né, o Quilomboje é o grupo, que escreviam nos cadernos negros, Conceição Evaristo vem daí, né, nasce aí, as primeiras publicações dela são nos cadernos negros, o livro Olhos d'Água, que é talvez o livro mais conhecido dela, reúne contos que ela publicou em cadernos negros, né? Naquele período, a universidade era quem reconhecia essas escritoras e escritores que não tinham espaço algum na imprensa literária, no jornalismo literário, não é? Então, a universidade teve um papel fundamental. E muitos desses autores, dessas autoras, ainda hoje são extremamente ligados a professores e professoras que os reconheceram, né, e abriram espaço. Então, isso é uma mudança. Hoje, a gente tem uma pleiade de autorias negras que circulam pelo mercado, que fazem suas trajetórias e que não passaram, se beneficiaram, todos nós, nos beneficiamos daquilo que o Quilomboje fez, né? Fez e faz. Está vivo, atuante ainda. Mas foi possível para a gente fazer outras trajetórias, né? Traçar outros caminhos. Então, isso é uma coisa que mudou. Outra coisa que mudou substancialmente é o interesse das editoras por aquilo que a gente escreve. Você tem figuras importantes dos cadernos negros, como Conceição, que hoje é uma das maiores, reconhecida como uma das maiores escritoras do país. Você tem gente importante como Cuti, com menos alarde, mas ele também publicou pela Companhia das Letras, que tem uma editora, essa editora que tem uma estratégia muito agressiva sobre a gente, né? Ela quer mesmo pegar todo mundo. Mas é muito legal que pessoas como o Cuti, por exemplo, Oswaldo de Camargo, que é fundador dos Cadernos Negros e saiu dos cadernos logo no iniciozinho, né? No segundo ano, eu acho. Mas o Oswaldo também está lá, acho que tem 3 livros publicados pela Companhia das Letras. Então, isso mudou. E, como eu disse, que todas as editoras hoje querem um escritor negro ou uma escritora negra para chamar de seu ou de sua, né? Eu vivo recebendo na minha casa publicações de autores, de autoras negros, principalmente jovens, feitas por editoras de menor porte, que elas estão me dizendo, quando elas mandam essas publicações, olha, você diga que a gente está fazendo, viu? Que a gente está publicando. Autoras e autores negros, né? Toda semana eu recebo um pacotinho nos eventos, as pessoas vêm entregar, porque elas querem mostrar que elas estão fazendo a lição de casa. Nem sempre são publicações
legais. Aí não mudou, por exemplo, o jeito que a edição dos nossos textos é feita. Muitas vezes são edições mal cuidadas principalmente do ponto de vista do conteúdo e da forma. Não estou falando do aspecto do livro, do objeto livro, mas estou falando do conteúdo e da forma. Porque, às vezes, lidam conosco com medo de que a gente rebata determinadas críticas que podem ser feitas ao texto, e, às vezes, há críticas que são necessárias e que, se não são feitas, o texto vai para a rua com problemas. E de outras pessoas, né, o texto é cuidado, é dito, olha, isso aqui não está legal, isso aqui você precisa refazer. Que é do jogo, a gente precisa refazer as coisas, não existe escrita sem que se refaça. Mas como o que eles querem é só publicar, é só dizer que tem autora negra, que tem autor negro, pode sair de qualquer jeito, né? Então, isso não mudou. Isso eu vejo muito em diversas publicações. Outra coisa que acho que não mudou é, embora a gente tenha espaço, algum espaço no jornalismo literário, a forma de abordar os nossos textos continua sendo a mesma. Nós somos abordadas por clichês, por chaves interpretativas padrão. O nosso texto é lido sem criatividade. Eu me canso de ser entrevistada por pessoas que, às vezes, eu crio, sim, constrangimento, porque a pessoa não leu o que eu escrevi. Ela acha que eu sou uma escritora negra, então ela tem perguntas clichê que ela acha que serviriam para todas as escritoras negras e me fazem essas perguntas. E não, gente, são 23 livros, dá para ter lido 1, 2, pelo menos para preparar para a entrevista, né? Então, acho que isso é uma coisa que não mudou. O racismo, como a gente sabe, né, Miriam, ele é camaleônico. Ele é mutante. Então, ele vai adquirindo roupagens novas, de acordo com a novidade das situações, para manter as coisas como sempre foram, nos lugares que sempre estiveram, né? Por isso, essa lição básica do método Sueli Carneiro, não alimente ilusões. Porque, se a gente alimenta ilusões, a gente acha que as coisas mudaram e que o jogo está ganho. Para nós, para quem é alvo de racismo, o jogo nunca está ganho. Nunca. A gente pode perder ao virar a esquina, né? Ao dobrar a primeira esquina, a gente pode perder aquilo que a gente achava que era conquista e que estava consolidado. Com coisas maiores, mais consolidadas, acontece isso, haja vista o golpe que vem se enraizando no Brasil desde 2016, desde a derrubada da presidenta Dilma, né? Então, a gente tem que... A gente tem que atentar, né, para essas formas mutantes do racismo que dão, às vezes, a impressão de que a gente está conquistando coisas e que essas conquistas estão garantidas, né? Essas conquistas estão consolidadas, mas não estão, nunca estão. Só estariam se o racismo fosse derrubado. Enquanto ele continuar operando, a gente pode perder aquilo que a gente conquistou ao longo de décadas num sopro. Virando a esquina, a gente pode perder. E aí tinha uma outra parte da pergunta que era como eu fiz. Bom, eu
eu sempre pensei nessa perspectiva do mercado, de entender o mercado, né? E aí fiz um projeto mesmo, né? O que eu chamo, nesse curso que eu dou, de plano de voo, que é ir pensando a cada publicação o que eu queria, onde eu queria chegar, e pensando as alternativas. Eu queria que meu livro chegasse, que as pessoas tivessem o meu livro. Só que eu estava em editoras que não distribuíam bem. Aí eu fazia o quê? Eu levava o livro. Até antes da pandemia, num evento como esse aqui, vocês me veriam chegar com a minha malinha de livros, para que, se vocês quisessem comprar. Hoje, como os livros estão em editoras que distribuem melhor, eu já não preciso fazer tanto isso, né? Então, vocês podem, se interessarem, por exemplo, pelo Meu Cachorro Grande, que é esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, ou pelo Vamos Falar de Relações Raciais, que estão em editoras grandes. Esse aqui está na Record, esse aqui está na Autêntica. Vocês conseguem, pedindo na livraria, né? Vocês conseguem o livro, mesmo que ele não esteja na livraria, a livraria tem como pedir para o distribuidor ou para a editora, e vocês conseguirão o livro. Então, eu acho que eu desde o princípio, tinha essa noção, ou pelo menos eu buscava construir os caminhos para chegar nos lugares que eu queria chegar, né? E aí isso faz com que hoje, por exemplo, eu tenha mais de 370 mil exemplares desses meus 23 livros em circulação. E muitas centenas, né, ou milhares desses livros foram adquiridos em políticas públicas de formação de acervo. Então, eu entendi como é que isso funcionava, né? E hoje é algo que eu negocio com as editoras, né? Eu pergunto, uma editora me procura e eu pergunto: o que vocês oferecem? Vocês participam de editais de formação de acervo? Quero saber se a editora aprova, se consegue aprovar livros. Então, foi esse passo a passo, assim, de passo a passo, não nesse sentido hoje dos coachings, né? De entregar uma fórmula para as pessoas, mas passo a passo no sentido antigo de caminhar, um passo depois outro, um passo depois outro. E nesse caminhar, nessa troca de passos, ir entendendo como as coisas funcionam, não é? No mercado, entendimento regido pelo princípio exúnico da troca justa. Então, se eu acho que o meu trabalho tem qualidade, eu não aceito para ele menos do que ele merece, e vou buscar as coisas grandes que eu acho que ele merece, né? E tem outras pessoas que fazem, né, trajetórias muito interessantes, mas no mercado, pessoas negras, no mercado editorial. Mas como a gente tem um olhar muito focado ainda para os anos 80 e para o modelo criado, né, pelo Quilomboje, pelos Cadernos Negros, às vezes a gente não vê esses pontos, né, que são fora da curva, mas que tem vários. E tudo acaba, como eu li essa lição aqui, acaba demorando mais, né, para a gente, para acontecer, para a gente se dar conta. Tem sido esse o nosso caminho duro. Oi, boa tarde. Eu sou Maria Ferreira. Cidinha, é um prazer te encontrar aqui no Espírito Santo. E gostei muito de te ouvir falar sobre a presença de autores negros, né, hoje em dia muito mais em evidência, mas eu também percebo uma tentativa de deslegitimação das nossas vozes, né? A gente teve recentemente
um tema em alta, questionando, né, se a literatura negra é muito focada nessa temática racial e talvez despreocupada com a forma fosse mesmo literatura. Então, eu acho que quando a gente chega lá, e esse lá é sempre uma linha de chegada que, quando a gente chega, a linha muda, quando que há essa tentativa de deslegitimação das nossas vozes. De manhã, a gente teve uma mesa falando sobre memórias e falando muito sobre Conceição Evaristo também. Uma das autoras, que foi a Yasmin Santos, trouxe uma fala da Conceição, lembrou uma fala dela, que ela diz: leiam minhas obras sem focar tanto também na minha biografia. E aí você também tem abordado esse assunto. Então, como que as pessoas também podem ler as obras de autorias negras sem pensar, estou lendo porque é um autor negro, mas pensando também muito mais na estética e na forma que as pessoas negras escrevem. Você quer que eu comente isso? Sim, Já falou? por favor. Aham. Então, a Maria, eu acho que a gente se conheceu na Unifesp, não foi? Sim. Quando você era estudante de graduação, né? Sim. E aí eu fui lá a convite de um professor, nem sei se ele era seu professor. Era? Era. Fui lá a convite de um professor. São essas coisas. Quando ele me convidou, era um evento grande, era uma coisa, né? E aí, chegando lá, eram o quê? 7 pessoas, 8 pessoas, né? Tinha a Maria, eu conheci a Maria, e a gente vem se acompanhando, né? Ao longo, isso devia ser o quê? 2018? Por aí. 18, 19, e a gente vem se acompanhando desde então. Eu não sei se vocês conhecem a Maria, conhecem, né? Ela tem uma iniciativa que se chama Maria e seus livros. Impressões de Maria. Impressões de Maria. Maria é outra pessoa que é com os seus livros. Impressões de Maria, que faz resenhas, que indica livros para as pessoas e tal. E hoje você é editora também. Trabalho em editora e escritora também. Uhum. Então, foi legal de conhecer a Maria. Mas tem essas roubadas, digamos assim, que o convite foi para uma coisa muito maior. Chegando lá, era para um grupo de estudantes, mas o professor disse uma outra coisa. Então, isso faz parte, né, desse passo a passo. Ou desse um passo, depois outro passo, para não ficar parecendo o negócio dos coachings, dos coaches, da fórmula, né? Eu advogo isso desde sempre, né? Isso o quê? Que o que eu escrevo é mais importante do que o foco na minha biografia, desde sempre, desde o meu primeiro livro, inclusive, né? E conosco isso sempre acontece, de focarem na nossa biografia, porque é preciso buscar justificativas para o fato da gente ser escritora e para o que a gente escreve. O texto ele nunca vale por ele mesmo, né? Outro dia foi essa semana, hoje é sábado, foi quinta-feira, eu estava dando uma aula num curso que são 8 autores e autoras que dão aulas e tal. E aí a pessoa aí tem colegas que são apresentados assim: fulana de tal, romancista, fulana de tal, contista. Cidinha da Silva, a pessoa que me convidou, me apresenta como romancista, cronista e editora. Dessas 3 coisas, eu sou cronista. Eu não sou romancista, não tenho romance publicado, mas eu sou a única, dos 8 professores, eu sou a única negra. Ele precisa justificar por que eu estou ali. Aí ele diz, inclusive, uma coisa que eu não sou, que é romancista. Eu não tenho nenhum romance publicado. É essa história de que, para a gente estar nos lugares, é preciso que a gente tenha
mais credenciais, né, do que as outras pessoas, né? E a gente gasta um tempo se insurgindo contra isso, né? Se contrapondo e tal. Hoje eu já consigo, em mesas que não têm um tema específico, como essa aqui tem, então, é isso mesmo que eu tenho que fazer aqui, foi para isso que eu fui convidada, mas em mesas que são mesas de escritoras e de escritores, hoje eu já consigo falar do meu trabalho, inclusive quando fazem perguntas que não são sobre o meu trabalho. Eu já desenvolvi uma técnica de dizer o que eu preciso dizer a despeito do que me perguntam, né? Isso é necessário, senão as pessoas ficam naquelas, ai, como é que é ser uma autora negra? Velho, lê meus livros. Tem 23, para você escolher um. Quais foram as dificuldades que você passou? São essas as perguntas de sempre, que não são feitas para outros colegas, né? Para outras colegas. São perguntas específicas para a gente, como na condição de escritoras negras, né? Então, é isso que eu, de alguma forma, acrescentaria ao que você já formulou. Quem mais? Acho que tinha alguém ali atrás. Aqui, ó, isso. Boa tarde, meu nome é Yara. Você falou mais cedo acerca da preparação de texto nas editoras e, pelo que eu acompanho de autorias independentes, tem toda uma preocupação e até uma cobrança em relação à leitura crítica, à leitura sensível das obras, que eu não percebo tanto dentro das próprias editoras. Então, você tem uma cobrança a mais de autorias independentes, principalmente autorias de grupos minoritários, que não existe dentro das próprias editoras e nesses mesmos grupos que acaba, às vezes, gerando uma crítica dentro da obra que o texto não foi tão bem preparado. Como que você, como a pessoa que acompanha mais o mercado editorial, vê isso dentro do mercado e dos grupos de autorias negras, principalmente? Sim, eu concordo com você, eu até já falei um pouco sobre isso, né? Um certo descaso que eu percebo com as obras, né? O tratamento dado às obras de autoras, de autores não hegemônicos, né? Tem os que são considerados independentes, que pagam as editoras para publicar. Nesses casos, então, a editora só empresta mesmo o selo, não tem nenhum tipo de cuidado mais detido. Às vezes, você tem que entregar o texto já revisado, inclusive, né? A editora só imprime e coloca o selo dela, né? E eu observo também com as traduções. Tem havido um movimento de trazer escritoras negras que até passam por, quando vivas, né, passam por alguns constrangimentos, porque às vezes são obras que foram publicadas em 1980, 82, 83, e 40 anos depois elas são traduzidas. Às vezes são a primeira obra daquela autora. Eu tive a oportunidade outro dia de perguntar isso para uma escritora de Camarões, a Leonora Miano, não sei se vocês a conhecem, que estava passando pelo Brasil. Eu fiz algumas coisas junto com ela, e uma pergunta que eu fiz a ela foi essa: como é que você se sente recebendo perguntas de um livro que você publicou há 35 anos? Ele está chegando no Brasil agora. Mas você escreveu há 35 anos, você era outra pessoa, muito mais jovem, com muito menos repertório, menos maturidade e tal. E aí ela deu uma resposta muito generosa, né?
falando que, sim, ela tem paciência, porque as pessoas não a conheciam, estão conhecendo agora e tal. Mas, nesse movimento de trazer as escritoras, o trabalho das escritoras negras, né, que publicaram fora daqui, africanas, estadunidenses, às vezes a gente vê, outro dia mesmo, não vou citar aqui o nome do livro, mas de uma das autoras que mais têm sido publicadas aqui, e eu estava lendo o livro traduzido, né? E tinha coisas que eu via assim, que, para mim, ficou nítido que não tinha revisão da tradução, porque eram coisas que a revisão teria arrumado. Aí eu fui para os créditos, né, para ver se tinha revisão. De fato, não tinha. Tinha só a tradução, né? E é assim, tá, é uma escritora negra que escreveu, é uma tradutora negra, está resolvido. E aí você pega outros livros dessa mesma editora e tudo tem revisão. Tem o crédito lá de quem fez a tradução e de quem fez a revisão da tradução, né? E aí o que eu faço eu tinha uma amiga que ia publicar por essa editora, eu disse, não publica não, porque se eles trataram assim a autora X, que é de fora, imagine como vão tratar você. E ela desistiu mesmo de publicar lá, porque era o que eu podia fazer, porque era uma coisa de muito descaso. É como a gente, né, que escreve e a gente erra. Às vezes, quantas vezes a gente está escrevendo e deixa um personagem sumir? Aí, quem faz a leitura crítica do texto dentro da editora tem que mostrar para a gente. Fala, cadê o fulano? Ele sumiu. Aí você vai e refaz o texto. Às vezes, você mandou uma versão do texto, você teve um errinho lá de digitação, ou uma versão que não é. Outro dia, uma amiga publicou um livro, eu comentei o livro, não sei o que, ela, que bom que você gostou, porque eu esqueci 20 páginas. Ela mandou uma versão do livro para publicação na qual faltavam 20 páginas, que provavelmente não eram 20 páginas essenciais, né? Aquela versão estava revista, estava trabalhada por ela, mas ela queria a outra, que tinha as tais 20 páginas, mas ela perdeu, né? Então, precisa ter essa atenção que eu não percebo que ocorra conosco. Eu, sempre que posso, esse livro mesmo, O Cachorro Grande, eu contei com 6 revisores críticos, 4 amigas e 2 amigos cobaia, que eu entreguei o texto para eles e eles me ajudaram a tirar as gorduras, cortar as arestas, os excessos, né, que não deveriam ser publicados, né? Então, sempre que eu consigo, que eu tenho algum tempo, ou que o tema é muito delicado, aqui eu não tinha tempo, mas o tema era excessivamente delicado e eu não me sentia segura de simplesmente escrever e entregar para a editora revisar, justamente porque eu sei que a editora não vai me dar a resposta crítica que eu preciso. Porque dentro das editoras, muitas vezes até quando tem profissionais negros fazendo copydesk e tal, eu, por exemplo, passo por uma coisa que é a seguinte, eu aprendi português direitinho no ensino básico, que é o lugar que eu acho que a gente aprende português, é no ensino básico. Depois, com a leitura, você vai melhorando a sua habilidade de comunicação, oral e escrita. Mas estrutura da língua, a gente aprende na escola, no ensino básico. E eu acho que eu aprendi direitinho. Então, eu não costumo ter problemas estruturais no que eu escrevo. Tenho problemas de pontuação,
tem uma coisa ou outra, às vezes, uma divisão de parágrafos que não está bem feita, coisas que são mais simples. Mas, volta e meia, eu pego gente que faz copydesk, que faz a preparação do texto, né? E que, talvez, querendo justificar o dinheiro que está ganhando para preparar o texto, que não tem problemas graves, inventa umas formulações de português que eu pergunto assim, mas onde é que se fala esse português? Em Goa? No século XVII? No século XVIII? Porque é de uma formalidade, ou de um formalismo, melhor dizendo, que não cabe no cotidiano, né, do uso da língua portuguesa. Sim, isso pode acontecer com qualquer autor, com qualquer autora, né, que não seja negro também, mas eu percebo, no trato dos meus textos, né, eu percebo que ocorre com frequência isso. É o que eu teria para dizer. Não sei se te atende. Tem mais alguém? Não sei se a gente tem tempo também. Encerrou? Estou recebendo um sinal aqui, gente, que a gente está encerrando. Então, agradeço a vocês por terem vindo, de novo, pelo convite, pela atenção. E meus livros estão por aí, nas livrarias, nas bibliotecas. Espero que vocês procurem, que vocês conheçam. Obrigada.